Obrigado, meu Deus, por esse dia maravilhoso. Mas que Deus aqui fala conosco nesta manhã, por sermos a igreja dele, gloriosa, formosa, sem rugas, sem manchas, sem defeito no espírito. Esse corpo aqui que nos cobre, que nos veste. Nós hoje cometemos uma obra da carne, mas o amor de Deus que está dentro do nosso coração, ele cobre toda a multidão de pecado. Porque esse pecado hoje, que nós aqui muitas vezes falamos, eu falava muito, mas quando eu entendi a graça, o pecado foi tirado. Primeiro, João 3, versículo 4, 5, 6, ali, o pecado foi tirado. Então, pós-cruz, o corpo de carne, ele comete muitas coisas erradas, e ele às vezes se autocondena. Mas, quando você entende a graça, quando você entende o Evangelho, Romanos 8, versículo 1 e diante, pós-cruz, hoje, nenhuma condenação há para você, para aquele que crê, porque estamos no Cristo Jesus. Ele passou pela cruz, deixou o corpo lá com o nosso corpo, o corpo que é matéria, mas só que ele ressuscitou ao terceiro dia e trouxe conhecimento, trouxe entendimento, trouxe união entre a família, para que você fosse um bom fruto, porque você conhece a árvore. E se a árvore é boa, ela dá um bom fruto. Quando você ama, quando você perdoa, quando você é longânimo, quando você é paciente, quando você é misericordioso, porque Deus ele foi misericordioso para com todo aquele que lá estava antes da cruz. Por isso ele suportou muitas coisas. Por isso o Filho veio e passou pela cruz. E o Filho entrega o reino ao Pai. Hoje o Pai está em nós. O Pai, só Ele existe no nosso coração, para que possamos entender que há um Deus, há uma fé, há um batismo. Ele nos deu essa dádiva, esse conhecimento, para que nós não venhamos correr atrás da bênção. Porque o abençoador desceu da cruz, passou por ela e trouxe um tesouro para você, que está dentro desse vaso de barro, porque segundo Coríntios 4,7, ele colocou aí dentro o Espírito Santo, que já estava desde o ventre da nossa mãe. Por isso, Paulo, Gálatas 1, 14 e 15. Deus já conhecia Paulo como conhecia Isaías, 49, 1. Deus conhecia Isaías desde o ventre da mãe dele. Por isso a predestinação, por isso o amor, por isso o perdão, por isso a paz, por isso a alegria em cada coração esta manhã, de sexta-feira, para que você entenda que Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é perdão, jamais deixa um filho perecer. O que perece aqui é o corpo que nos veste, porque não temos entendimento, não temos conhecimento, não temos sabedoria. Mas como Deus disse através de Isaías, se você quiser e se você me ouvir, você come já nesta manhã o melhor dessa terra. Então essa terra ela cresce a 30, a 60, a 100 por um, porque Deus te deu um alimento, te dá hoje. Que é um alimento sólido. Do céu desceu leite e mel. A terra prometida é essa daqui, onde você mora, onde você vive, onde você está com a tua família, que você possa abraçá-los e dizer para eles que o ama, porque Deus jamais te abandona. E se Deus não te abandona, você não pode abandonar a sua família. Por quê? É a tua família. Agora, tem que viver em paz de espírito, como diz 14,17 de Romanos. Romanos 14,17. Paz de espírito, alegria no Senhor, que Ele é a nossa força. Por isso, o conhecimento, o entendimento, nesta manhã, aqui está. Obrigado, Senhor, por essa manhã linda e maravilhosa, onde o Senhor nos abençoou, nos predestinou e nos fez mais vencedor. Glória a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Eu quero com estas palavras contar as maravilhas que Deus fez. Ele me abençoou. É um lindo presente que eu ganhei. Eu quero te falar do fundo do meu coração. Esse presente não tem preço. Cristo é a salvação. Ele santificou a
abençoa a igreja que é eu, é você. Temos aqui dentro o Evangelho, que é puro poder. Glória a Deus, obrigado, meu Pai. O Evangelho é o poder em nossas vidas, porque ele nos fez um mais que vencedor. Então a nossa boca, né, ela fala tudo que um coração está cheio. Se o meu coração ele está cheio de amor, de perdão, de paz, de alegria, né? Eu sou um bom pastor, certo? Porque Jesus já no corpo de carne, lá com os fariseus, saduceus, aqueles que lá o cercavam, alguns diziam, o Senhor era muito bom. Ele falou, não, bom é o Pai que vive em mim. Então o Pai estava no Filho e o Filho no Pai. Muitos querem discutir. Jesus não era Deus. Gente, lendo a palavra aqui, você entende que Deus começou lá em Gênesis e termina em Apocalipse. Por isso é um só Deus, uma só fé, um só batismo. Não tem Deus, Jesus, Espírito Santo, não, é um só. O Espírito Santo ele veio nos ensinar a sair dessa arapuca, discussão que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 10 em diante, ali Tito diz que não discute sobre a lei de Moisés, porque ele era fraco, era pobre, não pode discutir, porque temos que admoestar o irmão que está debaixo da lei e não falar mais nada. Se eu digo para o irmão, o diabo está morto, ele vai querer discutir comigo, eu vou levar ele a Hebreus 2,14, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Jesus participou para que por sua morte de cruz destruísse aquele que tinha o império da morte, ou tem o diabo. Então, o diabo não está amarrado, ele matou, porque a igreja amarrou ele, uma falsa igreja amarrou ele, e depois vem o mundo secular religioso solta ele. E aí o pastor quer ser o tal, né? O Dom Juan da igreja, ele começa a expulsar, a querer fazer aquele malabarismo ali, que é ali o quê? Algo que não vem de Deus. Então ali é uma fantasia, ali é um teatro, ali é um exorcismo que eles usam, né? E as pessoas aceitam, porque o coração dela não está cheio de Cristo. A mente que nós temos, 2 1 Coríntios, né? Mente de Cristo. Para que não esteja vazia nesta manhã de sexta-feira, onde você corre uma capa de maldição, quando você corre para uma campanha, você corre para fazer obra religiosa, pois Jesus, ele fez toda a obra na cruz, a lei da Torá, consumou no século todas as obras e trouxe um reino para você inabalável, onde que você reina em vida e você aqui vive em vida vitória, porque diz Romanos capítulo 5, 17. Então ali está Adão e Cristo, o corpo de carne e o corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Se há corpo natural, há o espiritual. O espiritual está dentro desse corpo aqui. Então por isso hoje eu entendi que eu sou a igreja aqui dentro de mim. Porque Deus, ele não entrou em santuário, fez mãos humanas. Está escrito, temos que crer. Mas temos que olhar por trás da palavra, porque a palavra ela mata o irmão. Então Hebreus 9, 23, 24 está ali. O Espírito Santo não entrou em santuário, fez mãos humanas, para entrar em você. Depois da cruz, com a morte do corpo primeiro, que nós tínhamos aqui, um corpo de corrupção, de fazer coisa errada, ele matou. Para que você andasse nas obras que ele preparou para você. 2,10 de Efésios. Então o céu está preparado, eu não tenho que fazer as obras. Eu tenho que andar nela e ajudar o meu irmão naturalmente, como eu sempre procurei ajudar o meu próximo. E isso é o conhecimento que Deus nos concede nesta manhã. Mateus 22, do 34 ao 40, ele falou, me ame primeiro, mas o meu próximo em segundo lugar. Então, dentro de uma casa hoje, está uma confusão, porque ninguém perdoa ninguém. Imagina fora de uma casa, né? Eu aqui entendi que eu sou casa de Deus, eu entro no meu quarto, faço minha oração, meu louvor, e aqui eu glorifico o nome dele, porque aqui é uma árvore boa, que dá fruto para Deus. Por isso temos que caminhar e frutificar para Deus. Você aceitou Jesus? Não, Jesus não se aceita. João capítulo 15, 16. Não foi você que me escolheu,
O Espírito Santo que te escolheu, agora você vai e dê fruto para mim. Por isso ele desceu do céu, para conhecer você aqui em Espírito de verdade. Né? Deus te vê em Espírito de verdade. Ele lançou toda a contaminação, toda a imundícia nas costas dele, para caminhar com você aqui sereno, tranquilo e sem temor do mal. Como fala Provérbios 33. Então aqui Mateus capítulo 12, né? Versículo 33. Ou fazei a árvore boa e o fruto bom, ou a árvore má e o fruto mau. Então a árvore boa, ela dá bom fruto. Por isso que ela cresce a 30, a 60, a 100 por um. Porque você entendeu quando Jesus disse lá em Marcos, né? 4, 19 e 20, quando as pessoas enriquecem, elas andam aí ganhando dinheiro fácil nas igrejas, né? Com dízimo, com campanha, com ofertas, com isso, com aquilo, com um comércio que eles fazem lá. Então aquilo ali não é fruto bom. O fruto bom é quando você ama, você perdoa, você é manso, como ele falou, Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, você que está cansada e sobrecarregada, que eu vos aliviarei. Tomai seu vosso meu jugo e aprendei de mim, aprendei de Deus. As pessoas vão para a igreja para aprender do homem, a fazer campanha, quebra maldição, porque ela está na solidão, depressão, ela está na ansiedade, ela está querendo alguma coisa do mundo secular e do religioso. Mas Deus já deu para ela, porque ela é uma eleita de Deus, é uma separada, é uma filha amada, que ele chamou ela e falou: filha, chega aqui perto de mim, dentro de você mesmo, entre no seu quarto e ora a mim, eu vou lhe responder, é eu e você. Mas coloca um intermediário: pastor, ora por mim, pastor, bota o meu nome no livro da oração, o teu nome está lá. Isaías 49, do 1 ao 17, ainda mais que uma mãe se esqueça do filho que ainda mama, ele falou: eu jamais me esquecerei de você. Porque você está escrito lá. Você tem que crer e entender. Por que Tomé era incrédulo? João 20, versículo 26. Tomé era um discípulo, era incrédulo. Eu quero ver a mão do Senhor. E ele mostrou, está aqui, marcado com cravo, a ressurreição dele. Por isso ele falou: eu sou a ressurreição da minha vida. Ressurgiu. Jesus não vai voltar de novo, já voltou, está dentro de você, para te ensinar a palavra de Deus. E o seu fruto com a árvore, e o seu fruto mau. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. 34. Raça de víbora, isso é que ele chamava, raça de víbora, hipócrita, sepulcrado. Vocês fazem isso, mas não fazem aquilo que é importante que eu mandei vocês fazer. Amar o próximo. Eles não amavam como hoje aqui não ama. Raça de víbora, como podeis falar coisas boas sendo maus? Então, quem está debaixo da lei está cometendo algo errado. Por quê? Faz aquilo como manda fazer. Então, ali não é um fruto bom. Agora, debaixo da graça do Evangelho, quando ele escolheu o apóstolo Paulo para trazer a verdade que liberta, as pessoas não querem ouvir as verdades, preferem ficar na mentira. Então, Deus faz o quê? Ele manda o espírito do erro para que as pessoas fiquem ali presas, porque não acolheram a verdade do Evangelho, que é a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 7 em diante. Então, eles preferem ouvir a mentira do que a verdade. Então, quando você não ouve a verdade, o que acontece? Você anda em maus caminhos. Eu estou na igreja, mas não está no Cristo. Você honra-me com os lábios, mas teu coração está longe de mim. Mateus 15, 7. Quem falou isso? Eu. Esse corpo aqui não, é o Espírito Santo. Quem fala é Deus. É a boca dele aqui, com esse Espírito Santo que ele me deu aqui, para que eu faça amanhã. Que as pessoas fazem coisas erradas. Ele falou: não, faço da minha casa um comércio. Marcos 11, 15, as pessoas fazem. Deuteronômio 18 do 9 ao 14. Não busca uma cartomante, não busca um feiticeiro, não busca um encantador, porque o pastor, ele é um encantador. Ele tinha uma carteira de validade que venceu lá na cruz. Da cruz para cá, Jesus tocou nossa carteira, nos habilitou a pregar a graça, o Evangelho, onde aqui nós damos bom fruto para Deus. Por isso ele colocou dentro de nós, 2 Coríntios 4, 7, um tesouro nesse vaso de barro. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então a boca fala, né, de tudo aquilo que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de amor, de perdão, de paz, o que eu venho fazer aqui nesta manhã? Pregar a paz de espírito. Aqui para a carne não tem nada, porque aqui eu não estou como muitos pregam, né?
lá em Hebreus 10:9, removeu o primeiro para estabelecer o segundo. Ali quando Jesus fala ali, quando Paulo fala ali através do Espírito Santo, é para remover a lei de Moisés e trazer a graça. Porque pela lei de Moisés, ninguém será justificado diante de Deus, porque Deus já justificou você e eu, aquele que crê. Romanos 5:1. Então, 2,16 de Gálatas diz isso. Pelas obras da lei, ninguém será. Por que ninguém será? Da cruz para cá já foi. Por isso, 8:1 de Romanos. Agora, pós-cruz, já nenhuma condenação há para você que está no Cristo. Pois aquele que não está no Cristo está em quem? Está em Moisés. Romanos 8, versículo 9 e 10. Esse não é de Cristo, porque está no homem. Você vai entender isso em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, ele chamou todos lá que lá está, para ir a ele. Hoje aqui ele chegou até você, é diferente. Hoje aqui o Espírito Santo vem para você e traz essa bênção para que você entenda que você é dele. Jamais você vai se perder. Você que encontrou Deus dentro de você. Está cheio do coração. 35. O homem bom tira do tesouro boas coisas. 2 Coríntios 4:7. Ele colocou um tesouro aqui dentro. Por isso eu prego a verdade, eu prego o amor, eu prego o perdão, eu prego a paz que já está no meu coração. Se não está no coração do próximo, ele tem que procurar entender e dar um like nessa mensagem e passar para as pessoas entenderem que ela já é de Deus, é uma predestinada, é uma eleita, é uma separada, porque ele já abençoou. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Por quê? 5:5 de Romanos, eles ortogou de graça o Espírito Santo. Estão pagando para conseguir o Espírito Santo. E ele veio do céu para o nosso coração. É o conhecimento, é a alegria, é o entendimento, é a sabedoria de Deus em nós. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. É aquilo que está em 4:19 de Marcos. Eles, por pregarem um pecado, por pregar o diabo, por pregar muitas coisas que não existem, eles enriqueceram. E vão para a luxúria, vão para a política, procura fazer o mal para o próximo. Por quê? Não entrou aqui, não é de Deus, onde a alegria, a paz de espírito, eu não tenho que quebrar nada de ninguém. Por quê? Jesus passou na cruz para quê? Para me abençoar, para me trazer bênção no meu coração, para que eu possa abraçar o meu irmão nesta manhã. O homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. 36. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, na cruz. O juízo foi na cruz, ali ele tirou a lei de Moisés, ali ele aboliu a lei, ali ele tirou a transgressão, ali ele trouxe o juízo para os judeus. Os justos que lá estavam dormindo, esses se levantaram. Por quê? Já aconteceu a ressurreição e a vida lá na cruz. Pós-cruz, ele derrubou o templo, e o templo hoje é você, onde aquele habita te ensina a ser feliz, não viver na mão de homens. Homens estes, desviados da verdade. 37. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado. E 5:1 de Romanos, justificou os justos pela fé. Aquele que não é justo, eles praticam o quê? O dízimo. Eles praticam o quê? A Santa Ceia, que é parte judaica. Eles praticam o quê? Quebra de maldição, coisa de libertação, campanha. Campanha que não está escrito nem aqui na Bíblia. Eles inventaram e colocaram lá. Como a pessoa passa por problema, cai aonde? No laço do passarinheiro, onde Jeremias 5, 25 e 26 está lá ensinando lá. Então eles enganam dentro das igrejas, arma arapuca e a pessoa vai lá e cai. Então, tem que se entender a palavra de Deus. Por quê? Pelas tuas palavras serás justificado. Pela palavra a justificação acontece. Palavra de quem? Do pastor da igreja ali da esquina ou do alto? De lá onde veio o poder para você? Porque ele falou, o trono é onde eu estou. Mas a tua casa, o teu trabalho, é onde eu estou com você. Porque eu estou aqui, o estado dos meus pés está sobre a terra. Por isso a terra não acaba, cosmo. O pastor está aí ensinando, fala que Jesus vai voltar, fala que está voltando, para a pessoa vender tudo, dá para a igreja. Abençoa a Deus. Em 2000 já ouvi isso. De 2000 não passará. Já estamos em 2025, já passou. Esse século termina e vamos estar todos aqui. Ainda, Novo Céu, Nova Terra. Para aquele que entendeu, Novo Céu, Nova Terra. Já está aqui comendo do melhor nessa terra, aqui já. Porque aqui está tudo junto. Mas só que ele separou os filhos para ele. Hoje você é filho, você é herdeiro, você nasceu de novo. Como?
da água do Espírito. João 3,5, e ser estrela de humano, romano, batismo da cruz. Porque ele te deu tudo e falta nada. A tua mesa tem um pão de cada dia. E teu coração tem o quê? O amor e o perdão. Mas não querem entender, então procuram um agoureiro, procuram um feiticeiro, procuram um pastor, ou um padre, ou um apóstolo que vai te ungir com óleo. Quem usou óleo foi Tiago, lá, Tiago capítulo 1 em diante. Ele usava óleo, né, para poder passar nas pessoas, porque ele cega um pote de óleo na mão para ungir. Mas só que Tiago, ele foi um apóstolo aos judeus. Tiago não veio para os gentios. Temos que separar essas coisas para poder não entrar em falcatrua. Paulo usou um lenço. Deixa o lenço de Paulo para lá. Você não tem que usar lenço, avental de Paulo, nada de Paulo, terno de Paulo. O que Paulo usou? Não importa. Do jeito que você está aqui, você tem que pregar a palavra e falar da verdade, do amor, do perdão que está em cada coração. Por isso ele abençoa o justo, né? O justo é um abençoado, porque ele abençoou. Ele não vai abençoar se eu fizer isso ou aquilo. Ele já me abençoou. Já trouxe paz para mim, para você, para aquele que crê. Por isso ele veio até você. Ele diz lá, antes da cruz, vinde a mim, você que está cansado, hoje ele veio até você. Por isso você ancorou a sua alma em Jesus. Jesus é a âncora da nossa alma. O espírito pronto, a carne aqui fica balançando. E você aí cai, diz que é o diabo. O diabo ele matou na cruz. Hebreus 2,14, Lucas 13, 31, 32. Ele falou que hoje e amanhã eu expulso o demônio e curo enfermo. E no terceiro dia eu mato, eu termino, acabo com essa raça. Mas só que eles colocaram o diabo aqui para ganhar dinheiro. Então segue um mito, segue uma lenda. Quando Tito fala lá, 1,14 de Tito, o diabo ele é uma lenda, ele é uma mentira, ele não existe. Então você vai entender isso lá em João capítulo 8, 1 em diante, né? Eles contendiam com Jesus. Então Abraão era pai deles, mas só que aqui o nosso pai é Deus. Então por isso que tudo foi consumado. João 19,30, ele consumou toda a obra e trouxe o Pai para nós. Jesus consumou a obra e o Pai veio para nós. Então ele entrega o reino ao Pai. João 6,37 em diante, ali ele cuidou daqueles que lá estavam, cuida de você e te colocou aqui assentado, para que você ouvisse que ele te ama e nunca mais te abandona, que é Hebreus 13,5. Para terminar aqui, 37, por quê? Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso está lá, 3,9 de Gálatas. Os da fé é que são abençoados com Abraão. E 3,10, todos quantos estão das novas da lei, estão de maldição, porque o pastor prega maldição, ele prega diabo, ele prega capeta, ele prega inferno, ele prega essas coisas que já aconteceu na cruz, para que aqui você entendesse que ele levou seu fardo pesado lá e trouxe aqui um fardo leve. Como eu estou, Jesus Cristo modificou a minha vida, me trazer essa paz tão precisa, amanheceu e eu preciso só falar. Então, eu preciso só falar. Falar o quê? De amor, de perdão, de mansidão, domínio próprio, de alegria e santificação no coração. Por isso está lá, Gálatas 5, 18 a 22. Temos que estar no Espírito, que são frutos do Espírito. Agora, a carne não, ela não tem fruto bom. Ali tem o ciúme, tem a raiva, tem a inveja, tem a feitiçaria, a idolatria, que não é bom para nós. Bom para nós é receber Deus dentro do coração, entrar no nosso quarto e Ele falar para nós, eu já te dei o meu amor e o meu perdão. Fique tranquilo, porque eu estou aqui, já resolvi tudo para você. Você aqui mandar nos meus caminhos, por isso nós temos um caminho. 14,6 de João, ali está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele abriu a porta e você conseguiu entrar por essa porta. Hebreus 10, 19 e 20. Você tem acesso a Deus. O véu foi rasgado. 2 Coríntios 3, 14 e 17. Ele rasgou o véu e você aqui abraça o Pai. E o Pai te abraça. Você não vê, mas você crê. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Glória a Deus por ela. Que nós possamos ter uma sexta-feira abençoada pelo Pai. Graças a Deus.